que eu estou falando são essas listas aqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Share the screen. Cadê share the screen? Aí eu pego aqui, new volume, Saint Augustine, 2020, Gutierrez, 10th grade. As listas, a última lista, que bagunça isso aqui. A última lista que eu coloquei para vocês, a lista 19, tá? Então, ó, tem a 17, a 18 e a 19 e a 16 também, são listas baseadas nesses assuntos que nós estamos discutindo. Deixa eu abrir a 19 aqui, ó, que explica a Guerra de Secessão, enfim. Então, aqui, ó, só conferir, estudem por aqui, tá? Porque aí eu vou colocar no formulário, na AVA da segunda-feira, até esse assunto aqui. Não vou abordar o imperialismo, porque aí depois eu vou colocar listas específicas do imperialismo, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida? Alguma questão? Então aí porque vocês também têm que fazer o Kahoot lá sobre o iluminismo, que está na postagem do dia 23. Não se esqueçam de fazer, tá? Deixa eu ver, tem uma pessoa que eu chamei a atenção ontem, deixa eu ver se essa pessoa fez. A pessoa fez! Finalmente a pessoa fez. A caneta não funciona a caneta só funciona no PowerPoint. Então tá bom. E deixa eu ver se uma pessoa que matou a minha aula ontem, vamos ver se ela fez o outro da Revolução Francesa. Deixa eu ver aqui. Que ends today, July 23rd. Então, ó, deixa eu ver se uma pessoa, ver se fez. Luma maravilhosa, Raíssa espetacular. Muito bem, Laurinha fez aqui, ó. Henrique, Vinícius estão aqui, todo mundo fez. A Ana. Cadê a Gabi? Gabi tá aqui, 2.0. Todo mundo aqui. E a Luísa, cadê a Luísa? Luísa tá aí. Cadê a Luísa? Eu tô falando uma. Cadê a Luísa que eu não tô vendo? Passo a olhar agora, debaixo da Gabi. Tem esse aqui, ó. Isso. Beleza. Então todo mundo fez. Que bom. Então agora é vocês fazerem do iluminismo que está na pasta do dia 23, tá? Que vai fechar. Aí, tem alguma pessoa que começou a fazer aqui agora, ó. Não tem problema não. Então é isso, moçada, é isso, tá? Então tem essas coisas para fazer. Enquanto isso a gente vai avançar sobre o conteúdo, tá bom? Eu estou colocando lá na playlist os vídeos que eu havia gravado, mas tem um vídeo da Guerra de Secessão que eu vou regravar. Eu vou inclusive tirar porque eu fiz ele com um sistema de captura de tela, de narração sobre slide, eu não gostei do vídeo, eu vou refazer. Então aí devo postar para vocês também semana que vem. Muito bem, então deixa eu pegar aqui, a minha tela já está compartilhada. Ontem nós falamos lá... Oi, Edmar. Oi. Aqui, eu já tinha feito antes, aí eu posso fazer de novo? Pode, não tem problema não. Tipo assim, eu fiz... Sabe quando você postou mesmo? Foi antes mesmo, acho que do recesso, eu já tinha feito. Você é maravilhosa, Cris. Você é espetacular, você é sensacional. Não tem problema não. Pode fazer de novo, tá? E aliás, pessoal, se você fizer a primeira vez, sei lá, ficar com menos de 50%, menos de 60%, faz de novo. Faz de novo para aumentar, melhorar seu percentual, tá? Não tem problema, isso não tem problema algum. Gente, o que é menos importante agora, no final das contas, esse tipo de regrinha, tá? É melhorar seu aproveitamento mesmo, melhorar, porque enquanto você está fazendo atividade, você está aprendendo. Então, é mais uma forma de aprendizado. Para mim, tá tudo certo, tudo tranquilo, tá? Pode refazer, sem problema nenhum não, tá? Então, vamos lá. Seguinte, eu mostrei esse moço aqui,
apresentei para vocês, né? Prazer, John Boot, Gabriela, prazer, Raíssa, John Boot, moço bonito, né? Moço que come muitas batatas, a cara rosada, olha que beleza esse moço aqui. O sol nunca se põe no Império Britânico, porque onde está com o sol, no outro lado está a noite, e aí troca, né? Então, tem territórios em todos os lugares. Aqui, a ânsia do tio Sam, querendo conquistar todos os territórios. Né, as ações imperialistas, com a moça aqui levando. E aí, a gente começou a falar ontem, especificamente, a gente falou da doutrina Monroe, né? América para os americanos, a guerra hispânico-americana. A emenda Platt. A emenda Platt foi, né, o acréscimo que foi feito à Constituição considerando a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, para evitar que Cuba fosse recolonizada, mas aí a presença oh, meu Deus do céu, a presença dos Estados Unidos em Cuba durou até 1934, né, enfim. E tal até hoje. E aí eu pulei esse slide aqui porque eu acabei indo para este aqui. Bem, a política do Big Stick é uma política intervencionista, tá? É uma política militar que é o seguinte, ó, se está com um problema interno, vamos aí te ajudar, tá? Mesmo que a gente coloque um governo que seja pró-americano, mas a gente vai fazer a intervenção. Então, a política do Big Stick é uma política intervencionista estadunidense para diminuir a influência dos países europeus sobre a América. Então, no lastro ali da doutrina Monroe, eles criam a política de Big Stick, mas é uma política... A doutrina Monroe é só uma doutrina, é só uma ideia. A política prevê intervenção, empréstimo de dinheiro, mandar soldados, equipamentos, armas e por aí vai. Cara, e essa imagem aqui, ela é sensacional. Ela é espetacular. Ela é muito boa. Tem milhões de significados aqui. Olha só que interessante. Tem aqui o tio Sam. O tio Sam está aqui. E aí o tio Sam está com um big stick, né? Tá com um grande porrete aqui, uma varinha, na verdade, né? Dando aula. É como se isso aqui é como representando uma sala de aula. E aqui ele tá olhando com cara feia. Olha a cara, né? Quando o professor fica bravo, igual eu fico, né? Quando eu fico bravo, assim, eu xingo meus alunos que eu sou muito bravo. E quem falar que eu não sou bravo, né? Vou pegar meu marcador aqui, ó. Vou marcar vocês. Vou pegar o marcador verde. E aí, porque eu sou bravo. E aí o que acontece? O tio Sam, ele está aqui com o Big Stick e ele está dando uma aula, uma lição. Aqui, ó, Cuba, Porto Rico, Havaí e as Filipinas. Então, os Estados Unidos, eles começam a empreender ações intervencionistas nesses países. Então, por exemplo, o Havaí, ele conquista. O Havaí pertence aos Estados Unidos hoje, né? As Filipinas, por um tempo, as Filipinas também pertenceram, depois, enfim, né? Acabou, as Filipinas são independentes. Mas Porto Rico tem uma relação com os Estados Unidos muito estranha, porque Porto Rico é independente, tem um governo autônomo, mas é muito próximo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos intervêm bastante nos assuntos internos de Porto Rico. E Cuba, graças à Revolução Cubana, os Estados Unidos são ressentidos até hoje em relação a Cuba. Então, aqui ele está dando um pito, né? Está dando assim, um xingamento. Vocês aí! E os moços aqui, né? A população mestiça, tá ali meio com medo, meio assim bravo também, tipo assim, né? Vendo o que está acontecendo. Então, é a política intervencionista. Aqui, então, talvez o objetivo do cara que fez essa imagem, ou da pessoa que fez essa imagem, esse desenho, era mostrar não só a questão da política do Big Stick, mas também a forma de integração das pessoas de uma forma geral na sociedade. Percebam que é o seguinte, aqui tem um índio. O índio está sentado no canto da sala, sozinho,
E ele está com o livro de ponta cabeça, aquela tá de ponta cabeça, né? Tá de cabeça para baixo, né? Ou seja, o índio não está entendendo nada do que está acontecendo. Ou seja, a forma como os Estados Unidos, não por demérito indígena, mas é porque a forma como os governos, ou o governo norte-americano está conduzindo a sua política, vai excluir o indígena. Vai excluir, não, vai integrar o indígena. Aqui é muito interessante porque você tem aqui uma figura asiática, onde os Estados Unidos também tinha muito interesse, né, na sua política expansionista, na sua política imperialista, e aqui tem um asiático vendo o que está acontecendo, espreitando a entrada da sala, vendo o que está acontecendo aqui neste país. Porque os Estados Unidos, inclusive, a partir da política imperialista, vai entrar em rota de colisão com o Japão, que o Japão estava também em uma política imperialista importante no final do século XIX. O Japão passa por uma revolução, que é chamada Revolução Meiji, que o Japão basicamente deixa de ser feudal e começa a se modernizar. E aí, quando ele começa a se industrializar, tenta conquistar novos territórios. Então, começa uma atitude imperialista. Só que os Estados Unidos também tentam ali tomar alguns territórios. E aí entra em rota de colisão. E essa rota de colisão vai entrar em colapso na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos empreendem uma guerra particular contra o Japão. Né? Então, enfim. Mas aqui tem um asiático, possivelmente um chinês, olhando para ver o que está acontecendo aqui dentro dessa sala. E aqui são os americanos. O que chama a atenção é o fato de há uma predominância dos brancos, mas tem uma mulher negra aqui, que eu não sei, que representando o Alasca. Cada pessoa aqui representa um estado. Aqui está a menina representando o Texas, aqui é uma criança representando o Arizona, e aqui tem uma criança também representando o Alasca. Ou seja, o tio Sam tentando integrar esse monte de territórios. Entende? Então, é o tio Sam com a batuta integrando territórios. Essa política do Big Stick, representada aqui pelo tio Sam, foi criada pelo Theodore Roosevelt Jr. O que acontece? Deixa eu tomar um gole aqui. Tem uma estátua, quem já foi ao Museu de História Natural de Nova York, e quem já viu o filme O Mistério do Museu, Mistério do Museu, aquele filme é engraçadinho, é muito bom, não? Mas enfim, aquele filme lá os bichos ganham vida e fazem uma bagunça lá no museu, enfim. E tem Noite no Museu, obrigado. Noite no Museu. Então tem lá o Theodore Roosevelt. E aí o Theodore Roosevelt tá lá, tem uma estátua dele imponente lá. Mas o Roosevelt, ele empreendeu uma política bastante racista mesmo, sobre outras populações. Então, há uma discussão atual, que está fervendo nos Estados Unidos atualmente, se eles deveriam manter ou não a figura do Roosevelt de forma tão destacada no Museu de História Natural. Enfim, o que vai acontecer, eu não sei. Mas é bom questionar. É bom questionar algumas presenças, porque na medida em que a gente questiona algumas presenças, a gente acaba questionando também algumas ausências. Por que o Theodore Roosevelt está ali e por que não tem um líder negro ali também? Por que não tem, por exemplo, o touro sentado? Por que o touro sentado não está ali também? O touro sentado foi importante para a história dos Estados Unidos, né? Porque se exalta só o homem branco, que era o presidente, não se exalta as outras mulheres, negros, indígenas e por aí vai. Por que alguns grupos são super representados e outros grupos são subrepresentados? Então, essa coisa da quebra das estátuas que está rolando no mundo inteiro tem a ver com a história, a forma como nós compreendemos a história. E por muito tempo a história foi narrada pelos homens europeus, homens brancos, né? Então, na medida em que outras vozes começam a aparecer, a necessidade de representatividade vai sendo questionada, vai sendo levantada, vai sendo colocada na pauta da discussão.
Eu estava dando um exemplo para a galera da terceira série, não, do 8º ano, sobre a questão da representatividade política no corpo legislativo. O Brasil tem 51% da população brasileira de mulheres. E no parlamento brasileiro, na Assembleia Legislativa Federal, só tem 57 deputadas dos 500 e tantos deputados que existem, ou seja, 10% só. Então, há uma subrepresentatividade das mulheres nos corpos decisórios ou nos corpos institucionais representativos, o que chama bastante atenção, por falar. Porque, tipo assim, mesmo havendo mulheres dos mais campos ideológicos, esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, sei lá o que for, mas só a presença já é um diferencial. Está abrindo as vozes para outras pessoas, né? E se você mensurar, por exemplo, a quantidade de pessoas que é pardo e negro, talvez seja tão absurda quanto, né, a ausência. Enfim, o que eu quero discutir com vocês, o meu ponto é o seguinte: todas as vezes que vocês virem uma estátua, todas as vezes que vocês virem um monumento ou uma representação, um desenho que remete a algum evento histórico, tente entender especificamente os detalhes daquilo. Então, tente entender a presença daquilo, mas tente entender também a ausência daquilo, o silêncio que estão por detrás ali daquela estátua. Quando, por exemplo, a gente vai às igrejas de Ouro Preto, a gente vê a presença colonizadora. Então, são os portugueses, e é maravilhosa. Tem uma igreja, a igreja de São Francisco, toda vez que eu entro ali, eu sinto o cheiro daquela igreja, eu sinto o cheiro da história, sabe? É como eu me arrepio. E é lindo, os anjinhos, tudo ali é maravilhoso. E é bonito mesmo. Não, a gente vai destruir a igreja por causa disso. Mas, quando eu coloco a mão na parede, eu sinto os trabalhadores, eu sinto os escravos que foram responsáveis por ali, aquelas pedras de meia tonelada, cada uma delas, talvez até mais, de 800 quilos, 1.000, de 1 tonelada. Quem carregou aquelas pedras para erigir aquela construção, né? Então, são os silêncios, a gente tem que perguntar pelos silêncios, porque a memória, ela é feita, ela é composta pelas lembranças, pelo aquilo que ela está fazendo e remetendo, e também pelos esquecimentos, no sentido de que ela está privilegiando algumas coisas e tentando fazer com que você se esqueça de outras coisas. Então, os monumentos que estão sendo questionados atualmente, principalmente relacionados às práticas racistas, ao imperialismo, tem a ver com essa discussão. Por exemplo, lá na Inglaterra, aquela estátua lá que foi jogada no Rio, aquele cara, ele era um filantropo, ele ajudou a construção de orfanato, de hospital, ele ficou milionário, então ele fazia um monte de caridade. Aí você fala, cara, por que então eles pegaram a estátua do cara e jogaram? O cara era traficante de escravo. Então ele fazia ao mesmo tempo a filantropia, mas ele só conseguia aquele dinheiro para fazer a filantropia porque ele escravizava almas, escravizava pessoas. Então olha só como é que a situação é paradoxal. Olha como é que a situação é complicada. Então, e o povo sem paciência, né? Porque o racismo ele é nefasto. As pessoas sem paciência falaram, quebraram a estátua lá e jogaram no rio. Isso é um fato histórico, né? Se eu sou a favor ou não, aí é uma outra história. Mas é um evento histórico. Porque pegar uma estátua e jogar pelo rio é um fato histórico. Importante, inclusive. Tá? Muito bem. O Roosevelt criou essa política do Big Stick dizendo o seguinte, fale suavemente, serenamente, né? E tenha a mão um grande porrete. Porque qualquer coisa a gente se acerta na porrada. Então, essa é a política imperialista norte-americana. Vim para te ajudar. Mas se você não quiser ajuda, vai ter que ser por meio da porrada. Então, aqui eu adoro essa caricatura aqui, mostrando o Roosevelt atuando ali sobre o Mar do Caribe. E aí ele, enfim, né, dominando com grande porrete, puxando.
como ele puxando, como se fosse, perceba o seguinte, aqui ainda está como se fosse um território, Santo Domingo aqui, né, na República Dominicana. E aí ele está puxando e aí tudo vira meio que um trem, assim, e aí ele vai marchando sobre as águas. Impressionante, cara, como que as charges, as imagens, elas dizem muita coisa pelo que elas apresentam e pelo que elas escondem. Prestem sempre atenção. Todas as vezes, pessoal, que vocês forem fazer sei lá, uma questão de vestibular ou de Enem, quando tiver uma charge, quando tiver uma imagem, detalhe o máximo possível, como a Gabriela costuma fazer, inclusive nas provas de história, pega o máximo possível de detalhes que tem ali, destrincha, mas destrincha mesmo, grafa, destaque, color, enfim. Mas depois que faz isso tudo, que você chegou ao entendimento completo daquilo, pergunte-se pelos silêncios. O que aquilo ali não está dizendo para você? É sempre isso, tá? E aqui tem um Roosevelt falando de forma entusiasmada. Olha que homem fazendo assim, falando para as pessoas que é preciso criar uma política norte-americana para intervir nos outros países. This is awesome. É o Roosevelt, que a gente leu isso aqui ontem, né? Bem, e aí uma das medidas mais emblemáticas de ação dos Estados Unidos sobre um país, a gente já falou de Cuba, que foi uma das mais emblemáticas de todas, né? Tem em Porto Rico, tem no Havaí, tem nas Filipinas, tem um monte de lugar, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, mas não nessa época, depois. Tá? Depois, ali por volta da década de 30, 40, enfim, aí começa a presença norte-americana aqui. Mas uma das coisas mais interessantes que aconteceu dentro dessa política intervencionista o Canal do Panamá. Bem, o Panamá, gente, ele é um país que está num istmo. O que conecta a América do Sul à América do Norte é um istmo. Istmo, vocês sabem o que é. Vocês não sabem o que é um istmo? Istmo. Istmo. Um istmo é uma faixa estreita de terra. Uma faixa estreita de terra. E aí, o Panamá, ele tem um território muito estreito, essa aqui é a parte do oceano, aqui é a parte, peraí, a gente está vendo ele de cabeça para baixo, enfim. Ó, ele, de um lado está o Oceano Atlântico e do outro está o Oceano Pacífico, beleza? Porque senão eu vou arriscar aqui, eu posso errar. Então, de um lado está o Oceano Atlântico e do outro. E aqui percebam que é o seguinte, tem uma série de lagos, tem uma série de lagos e rios aqui, ó. Então, no século XIX, os panamenhos começaram a tentar construir, inclusive ajudados pelos franceses, tentaram construir um canal para ligar, porque é o seguinte, os Estados Unidos é muito grande, então não havia uma ligação ferroviária terrestre do leste com o oeste, da costa leste com a costa oeste. E aí, por causa disso, levava-se muito tempo, gastava-se muito tempo para sair da costa leste, que era mais desenvolvida, para ir para a costa oeste. Então, por exemplo, eles tinham que sair de lá, navegar por todo o continente americano, passar lá embaixo, lá na Patagônia, e depois subir. Se gastava muito tempo para levar as mercadorias para chegar do outro lado. E aí, então, valia a pena investir na construção de um canal para que os navios pudessem passar. E aí, então, eles criam um canal de Panamá. Quer dizer, primeiro eles tentaram, os franceses tentaram criar, mas só depois, com a ajuda norte-americana, que os panamenhos vão conseguir construir. Então, o canal do Panamá, que já estava sendo construído há um tempo, ele começa recebe ajuda dos Estados Unidos ali a partir de 1903. Enfim, aí depois eles vão efetivar a construção do canal, e aí, por muito tempo, por causa disso, acontecem vários efeitos colaterais. Primeiro, os Estados Unidos vão ter o direito de navegar ali, né, de forma
ele vai ter benefícios para navegar ali no Canal do Panamá, até hoje, mas acaba que no final das contas a presença do canal, por causa da forte navegação, da grande navegação que tem ali, leva desenvolvimento para a região. Então, hoje, inclusive, ali na região do canal, tem uma zona franca, que você consegue comprar produtos de forma mais barata, né? Enfim, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu só pedir meu filho para falar um pouco mais baixo, que ele está gritando aqui, e aí eu não consigo falar... Os meninos, tadinho, quando eles se encontram com um coleguinha, fica todo empolgado para falar, para enfim, né, para conversar, e aí tem o chato eu tô ficando aqui em cima, eu tô ficando aqui na outra parte aqui de cima da casa, porque fica mais perto do roteador, né, que aí, porque quando eu tava lá embaixo, tava dando muito problema para as aulas. Só que eu cedi o escritório para eles ficarem vendo as lives, que aí fica mais perto ainda para eles, e eu tô aqui numa outra sala. Enfim, aí Mas só que eu tô perto deles aqui, aí só vai separado com uma porta, aí eles se entusiasmam lá, começam a ter aula de educação física, e aí eles estão brincando lá dentro do negócio, como é que não fica feliz, né? Falar é bom demais, né? Gritar também é bom demais quando você é criança, mas ainda mais para crianças confinadas, né? Tem poucos momentos de alegria. Enfim, moçada, tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar por enquanto? Então, deixa eu fazer continuar aqui com os slides para fazer uma revisão. O que foi dito nessas aulas todas? Gente, eu consegui fazer uma coisa que eu pensei que eu não iria conseguir em 2 semanas. Eu consegui terminar o conteúdo dos Estados Unidos. Isso é maravilhoso. E aí, como a gente tem um tempo aqui, eu vou começar um outro conteúdo, se vocês não brigarem comigo. Mas vocês não vão brigar não, porque vocês são muito bonzinhos. Bem, então a gente falou sobre imperialismo, a gente falou sobre a doutrina Monroe. Eu vou deixar uma lista da quarta-feira, especificamente sobre esses assuntos, tá? Para a gente consolidar esses assuntos em nossas mentes. Inclusive, depois vocês vão receber o comunicado, a gente vai ter simulado. E o simulado vai ser sobre o imperialismo, tá? Norte-americano. Mas a gente vai fazer algumas listas, e também sobre o Haiti, porque a gente vai falar do Haiti também. A gente falou sobre o imperialismo, né? Que é a intervenção norte-americana sobre outros territórios. A doutrina Monroe, que surgiu com o presidente James Monroe, que dizia American for Americans, American for Americans, American First, American First. E aí, por quê? Porque os Estados Unidos queriam ajudar os outros países americanos a conquistar a sua independência. A Guerra Hispânico-Americana se deu por causa da ajuda que os Estados Unidos deram a Cuba para conquistar a sua independência, e o que levou depois, a consequência da Guerra Hispânico-Americana foi a Emenda Platt, que previa a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, e essa intervenção durou até 1934, e aí depois os Estados Unidos vão se ressentir devido à Revolução Cubana, a política do BC, que é o do Theodore Roosevelt, e o Canal do Panamá, que foi uma ação mais concreta, assim, de atuação norte-americana ali na América Latina. Mas não acaba aqui, viu, gente? A questão do intervencionismo norte-americano não vai acabar aqui, muito antes, pelo contrário. O negócio vai se acirrar no final das contas. E vai se acirrar principalmente no estímulo à formação das ditaduras ao longo do século XX. Isso é uma coisa terrível. Tem um filme que trata de um bispo salvadorenho, que é Dom Oscar Romero, mostrando justamente como os Estados Unidos vão financiar alguns grupos ditatoriais para evitar que o comunismo se instalasse na América Latina, né? Enfim. Bem, pessoal, alguma questão, alguma dúvida?
Ficou aí algum ponto aí que vocês gostariam de perguntar? Vocês entenderam tudo? Tá tudo certo? Porque se tiver tudo certo, eu vou avançar aqui com o conteúdo, tá? Eu até queria ficar mais de boa aí com vocês, mas a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Deixa eu pegar aqui a minha... Cadê, gente? O Haiti, cadê o Haiti? Revolução Francesa. Um minutinho, viu, gente? Cadê a Revolução Francesa? Revolução Francesa. Ai, ai. Ah, então é a Revolução do Haiti. Eu tinha colocado... Muito bem. Ossai, então a gente encerrou a questão dos Estados Unidos e aí agora a gente vai falar sobre o Haiti, porque tem a ver. Tem uma grande conexão entre a Revolução Francesa, os Estados Unidos no século XIX e o Haiti, tá? Que o Haiti é o segundo país na América a conquistar sua independência. E é o único país da América em que uma rebelião de escravos vai levar à independência. Então, o Haiti tem uma história excepcional. Mas, infelizmente, o que acontece? Embora eles tivessem conquistado a independência, tivessem, né, conseguido erguer um país, houve uma sucessão de ditadores que acabou resultando no empobrecimento da população. Então, o Haiti hoje se tornou o país mais pobre das Américas. E o Haiti também, infelizmente, teve, há uns anos atrás, um terremoto que matou mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil pessoas. O que é engraçado é que é o seguinte, choca bastante quando a gente fala assim, um terremoto matou 200 mil pessoas. É bem chocante mesmo. Mas quando a gente fala assim, que uma epidemia matou 80 mil pessoas em 4 meses, deveria ser tão chocante quanto, né? Pois é, mas parece que não. Mas, enfim, então, acontece a Revolução do Haiti, e a Revolução do Haiti ela é um capítulo muito interessante na história ocidental. Bem, o Haiti tem a Revolução no Haiti está ligada às lutas de independência da América, porque vários países conquistaram a sua independência. Por exemplo, aqui, ó, nós temos representado aqui mais clarinho aqui, ó, a Bolívia, que foi em 1809, o México, Venezuela, Colômbia, Argentina e Chile por volta de 1810. Temos aqui 1811 o Paraguai e 1820 o Peru. Então, os países, de uma forma geral, estão ali no início do século XX, no início do século XIX, conquistando a sua independência. Bem, então, está no mesmo contexto. E essas revoluções, elas têm a ver com o que estava acontecendo na Europa. Por quê? Porque o Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, destituiu o rei do governo, e aí isso enfraqueceu o domínio espanhol sobre a América. E como os crioulos eram a elite branca, eram filhos dos espanhóis que moravam aqui na América. Esses crioulos, em grande medida, influenciados pelas ideias iluministas, acabaram, então, empreendendo lutas para conseguir a independência dos países, né? E aí eles conseguem, enfim, a libertação de vários países todos latino-americanos. E esses homens eram chamados de os libertadores, tá?
Então, eles foram influenciados pelas ideias e foram inspirados, além das ideias iluministas, também pela independência dos Estados Unidos. Tal como os Estados Unidos conquistaram a sua independência, nós também poderíamos conquistar. E aí, com isso, que país que vocês acham que vai ajudar esses países aqui a conquistar a independência? Que país europeu vai ajudar os países latino-americanos a conquistarem a sua independência? Que país vocês acham? Que país? Eu vou perguntar de novo. Pô, vem para cá. Que país europeu que vocês acham que vão ajudar os países latino-americanos a conquistarem a sua Inglaterra? E por quê? Eu não sei se é porque, tipo, ela estava ela estava se desenvolvendo e tudo mais, ela ia querer ajudar a gente, né, os países a, tipo, serem independentes para que ela pudesse intervir mais, né, porque a gente seria livre, né, e ela ia poder ter mais, tipo assim, sei lá, ela ia poder influenciar, a gente ia poder comprar as coisas dela, né, importar as coisas dela e tudo mais. Ô, Cris, você é maravilhosa. Pode falar. E também para criar mais mercado consumidor. Exatamente. Exatamente. Como esses países todos eram colônias, então o que define um país como colônia é o chamado exclusivo colonial. Então, esses países estavam submetidos aos países europeus. Esse país aqui, grande parte aqui, ó, não dá para ver especificamente, mas grande parte desses países aqui, desculpa, estavam submetidos aos desejos das Porto. Então, a Inglaterra, como era o país mais desenvolvido industrialmente falando, a Inglaterra começa então a incentivar com grana, com dinheiro, para que esses países conquistassem a sua independência. E aí, de uma forma geral, aqui para a América. Então, assim, né? Agora, por outro lado, dentro desses países, inclusive o Brasil também, começa a ascensão da burguesia. E a ascensão da burguesia entra em rota de colisão com a permanência da monarquia absolutista. A monarquia absolutista quer mandar em tudo, quer inclusive mandar nas atividades econômicas que eram feitas na colônia, né? Só que a burguesia, na medida em que ela está se desenvolvendo, ela quer liberdade de comércio. A burguesia é favorável à liberdade de mercado. E aí, ou seja, a limitação da atuação do Estado na economia. A burguesia assume as ideias liberais como uma filosofia de vida, de conduta, de prática. Então, a ascensão da burguesia vai entrar em rota de colisão com as práticas mercantilistas. Então, para a burguesia se firmar, é necessário que a destruição, o desmantelamento das práticas mercantis. Porque o mercantilismo previa, dentre outras coisas, o monopólio comercial. Quem poderia comercializar mercadorias na colônia era só a metrópole. Então, a burguesia começa, então, a incentivar os intelectuais, começa a incentivar a elite crioula, elite política, para conquistar também a independência. Então, há uma confluência de interesses da elite econômica, da elite política, da elite intelectual. Então, um vai se influenciando e aí eles começam a lutar. Junta essas alianças com a questão do enfraquecimento do domínio do domínio espanhol sobre a América. E também do português, porque o Napoleão também vai invadir Portugal. E aí o domínio português sobre o Brasil também vai se enfraquecer. Embora o caso do Brasil seja muito peculiar, seja muito particular. O caso do Brasil é uma coisa estranhíssima que acontece aí e merece um capítulo à parte. De qualquer modo, então,
a Revolução no Haiti está dentro do contexto das chamadas Revoluções Americanas, que são a conquista da independência pelos países que eram colônias lá da Espanha, Portugal e França, tá? Muito bem. Olha só, deixa eu ver aqui. Bem, eu não vou entrar aqui especificamente no Haiti, não, porque aí eu vou deixar para a semana que vem, e aí a gente para por aqui, porque aí essa introdução aqui foi ótima para vocês entenderem como que, no contexto histórico ali daquele momento, as independências elas não acontecem do nada, elas acontecem porque tem um contexto, né? Elas têm a ver com as ideias que estão sendo produzidas. Uma ideia é sempre transformadora. Uma ideia, quando ela ganha corpo na realidade, geralmente ela ganha para transformar a realidade, tá? Porque se ela é tão poderosa para ser aplicada, significa que ela vai ter uma atuação de modificação na realidade. Então, portanto, o iluminismo vai contribuir de forma fundamental para os processos de independência na América, dentre eles no Haiti. Mas só que o Haiti tem uma particularidade também, porque não é de forma assim direta, mas tem umas características peculiares lá que a gente vai falar. Tá bom, moçada? Tudo bem por enquanto? Então é o seguinte, ó, o link do Kahoot está lá, do Iluminismo. Olha que como casou legal, porque vocês vão fazer o Kahoot lá, então vão refrescar a memória sobre o Iluminismo, e aí vai ser um bom mote para eu puxar as questões do Iluminismo e, de repente, também da Revolução Francesa, para tentar entender a Revolução no Haiti. Beleza? Alguma pergunta? Alguma questão? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Ana Gabriela tinha no mercado consumidor. Exatamente, Gabriela. Ana Gabriela. Se não tiverem mais alguma coisa, a gente vai já encerrando por aqui. Porque senão eu ia começar um outro assunto e aí eu ia atrasar demais, enfim, né? E agora já está ótimo com vocês. Então, se não tiver mais nada, então não se esqueçam de fazer o Kahoot. E segunda-feira tem lá um linkzinho para vocês fazerem uma AVA, pequenininha, bem simplesinha, bem fácil. Todo mundo vai tirar 100%, tenho certeza. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, Edmar. Tchau, obrigada, Edmar. Beijo. Tchau, Edmar. Obrigada. Tchau, por nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.